Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer esse vídeo para falar um pouco sobre o último vídeo que eu postei aqui no canal, que foi meu testemunho com Nossa Senhora. Coloquei esse título aí, tá? Para falar um pouco sobre esse assunto, porque foi algo que tem me incomodado, né? Esse vídeo que eu postei sobre o testemunho que eu tive com Nossa Senhora há um bom tempo atrás. Na época eu não frequentava nenhuma igreja, nem a evangélica, nem a católica. Eu estava totalmente neutra. Me incomodou um pouco porque o vídeo ele teve uma boa repercussão. Atraiu muitas pessoas, tendo um ótimo engajamento, coisa que meu canal nunca tinha tido. Eu tô no YouTube desde 2017 gravando vídeos e esse foi o primeiro vídeo que deu muitos comentários e muitas views em pouco tempo. Então, assim, eu queria conversar um pouco sobre isso, sobre os comentários que eu recebi, porque eu atraí bastante católico. Para quem não viu os meus vídeos anteriores a esse, eu que eu voltei a frequentar a igreja evangélica, que eu senti ali um chamado e comecei a ir para a igreja evangélica novamente e aceitei Jesus. E hoje eu estou frequentando a igreja evangélica. E esse vídeo eu fiz falando sobre o testemunho que eu tive com Nossa Senhora, atraiu bastante católico. Óbvio, né? Eu tava falando de Nossa Senhora. Eu fiquei muito feliz de ter trago, né, esse assunto e de ter trago bastante pessoas novas pro meu canal. Mas eu também me incomodei bastante pela forma como algumas pessoas comentaram. Ou as pessoas elogiavam bastante e viam uma humildade nas minhas falas e reconheciam e respeitavam a minha decisão de estar na igreja evangélica e mesmo assim ainda ter o reconhecimento da Nossa Senhora, mas eu também recebi muitos comentários elogiando, mas no final meio que ofendendo a casa onde eu estou hoje. Esse vídeo aqui hoje não é para defender nem a igreja tal e nem a igreja tal. Não é para defender nem a igreja católica e nem a igreja evangélica. Eu tenho esse reconhecimento de que a igreja ela é ministrada por homens. Padres, pastores, papas, assim como a igreja evangélica também tem homens por trás. E todos são pecadores. Tem pecado dos dois lados. Muitos comentários que eu recebi no vídeo foi falando sobre a verdadeira igreja de Cristo, né? Porque muitos desses comentários vieram de pessoas católicas. Então, todo mundo sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja fundada por Pedro, né, que foi a igreja de Jesus Cristo, a igreja fundada por Jesus Cristo. Porém, uma certa etapa da vida ali, da história, um simples padre que estava ali, que tinha o conhecimento da Bíblia, porque ali naquela época, as pessoas simples, elas não tinham acesso à palavra de Deus, à palavra que estava na Bíblia. A única forma que elas tinham acesso era através da igreja. Elas iam aos templos e ali elas tinham acesso à palavra de Cristo, mas através de outra pessoa. E Jesus Cristo, ele tá acessível a todo mundo, seja ele qual for, né, a todas as pessoas. Determinado momento, eu tô falando de uma forma bem didática aqui, bem leve, mesmo como se a gente estivesse conversando em uma sorveteria tomando sorvete. É só uma história que na verdade aconteceu. Existia um padre que tinha acesso a esses manuscritos da Bíblia, que conhecia a palavra de Deus, que estava vendo que nesse determinado momento da história, a igreja ela não estava cumprindo com a palavra, ou seja, ela não estava praticando o que estava realmente na palavra. E assim, repassando também essas para as outras gerações. Ou seja, ela não estava se desviando do cristianismo, do que Cristo pregou. Então, Jesus Cristo fundou a igreja e em um determinado momento da história, o homem, que é o pecador, começou a influenciar, né, na palavra. Exemplo disso, gente, é que naquela época da revolta, nessa época, a igreja católica ela estava vivendo, a igreja ela tinha muito poder. E o homem que passou a comandar a igreja, como pecador, começou a usar de má fé, vamos dizer assim. Começou a usar a palavra de Deus para poder manipular situações. Por exemplo,
Na palavra diz que a gente recebe a salvação e que a gente é perdoado por Cristo, se a gente se arrepender, se a gente aceitar Jesus e todas essas coisas. Porém, nessa época, a Igreja Católica ela estava vendendo a salvação. Ou seja, você ia com uma quantidade de dinheiro, né, na época, você ia, comprava a sua salvação e depois que eles recebiam era como se você estivesse salvo, né, seus pecados já não existissem mais. E você também podia pagar pelo pecado de outras pessoas, não só pelo seu. Por exemplo, minha mãe morreu e minha mãe tinha vários pecados, mas eu quero pagar para receber a salvação dela. Então isso a igreja estava usando de má fé. Com isso, esse padre em questão, que é Martinho Lutero, né, ele veio da igreja católica, ele era um padre, era um monge, tinha acesso à palavra de Deus. Então ele fez aí ele se revoltou, porque ele viu que aquilo ali não estava na palavra de Deus. Então ele se incomodou com aquilo e viu que não era certo o que a igreja estava fazendo, porque eles estavam desviando do que Cristo pediu, do que Cristo ordenou, o que estava na palavra de Cristo. Eles estavam desviando do cristianismo, fundado por Jesus Cristo. O que ele fez? Ele foi lá e escreveu 95 teses, confirmando, mostrando, detalhando ali na Bíblia, dizendo, isso aqui não é assim, vocês estão fazendo errado. Chegou em um determinado momento que a revolução já estava tão grande que o Papa, né, a Igreja Católica acabou expulsando Martinho Lutero da Igreja Católica, porque ele foi lá e apontou e disse, tá errado isso daqui. Isso aqui não está na palavra de Deus, você não pode vender a salvação, porque não é dessa forma, não é através do dinheiro, Jesus abomina isso. E ele foi expulso pelos membros da igreja, pela Igreja Católica. Então, com isso, muitas pessoas que se familiarizaram com aquilo que Lutero falou, né, que viram realmente que Lutero estava falando, fazia sentido, que realmente não tinha na palavra de Deus, ele deu esse acesso para que as pessoas comuns pudessem ter acesso à Bíblia, né, à palavra de Deus, que deveria ser desde o início, né, todo mundo ter a palavra de Deus e saber interpretar por si mesmo a palavra de Deus, né? Deixar que o Espírito Santo converse com cada um. E com isso nasceu a Igreja Protestante, nasceu essas outras religiões que seguem somente a Bíblia. Com isso passaram-se vários tempos aí com a Igreja Protestante, com a Igreja Católica. E homens estavam por trás também da Igreja Protestante, assim como estava também por trás da Igreja Católica. E em um determinado momento começou a nascer várias outras denominações de igrejas evangélicas que vinham derivadas dessa protestante, que estão até hoje fazendo um falso evangelho. Então por isso que a gente tem muito preconceito com muitas denominações evangélicas por aí, porque tem muitas igrejas denominadas evangélicas, que têm suas denominações aí, e que pregam um falso evangelho também. Então é super natural você que veio da Igreja Católica, você que é do Espiritismo, você que é da Umbanda, você ter esse olhar de preconceito com os evangélicos, porque uma massa de denominações começaram a se levantar, pregando esse falso evangelho, que não é aquele evangelho, não é a mesma que Martinho Lutero estava brigando, né? Eles começaram a usar também de má fé, querendo usar a palavra de Deus para enganar as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas. Então, tal que hoje em dia a gente tem igrejas evangélicas, que eu não consigo nem entrar, que pegam dinheiro das pessoas, que fazem uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Não é natural a gente ter esse olhar, né? Porque são denominações que julgam muito, que para tudo, qualquer coisa é pecado e você já está condenado ao inferno. Então, esse também era um dos motivos que eu tive, um determinado momento da minha vida, que eu também tive esse preconceito com a igreja evangélica. Tive esse receio de estar, né, nas igrejas, porque era muita coisa, gente. Teve igreja que eu já visitei, que tem essas denominações, que tem outras denominações, e que dizem que seguem a Bíblia, só que a gente ouvia mais o nome do diabo, né, do inferno, e falando mal de outras pessoas e condenando as pessoas que não estavam ali naquela igreja,
do que realmente falando a palavra de Deus e ensinando o que estava na Bíblia. Então eu já tive a oportunidade de ir, por exemplo, pessoas que eram dessas igrejas e me convidavam, eu sempre fui muito aberta a conhecer, a ir, a visitar. Só que esse tipo de igreja vai contra tudo que eu acredito e vai contra a palavra de Deus também. Então por isso eu fiquei muito tempo afastada da religião. A igreja católica eu já frequentei muito, assim, na minha adolescência. Eu ia bastante para a igreja católica, porque minha família é toda de base católica. As minhas primas também, então eu sempre ia com as minhas primas. Só que lá, apesar de eu respeitar muito e ter esse reconhecimento e saber e entender o lado das pessoas que têm ali a sua fé fincada na igreja católica, diferente delas, eu não consegui me conectar com Jesus através da igreja católica, mas eu super respeito, né? Eu respeito aquela casa e eu sei que ali também é a casa de Deus. Eu sei que as pessoas que estão ali também são amadas por Deus. Eu sei que Deus também está presente lá, Jesus está presente lá. Tem 3 ou mais pessoas falando meu nome lá, eu estarei. Então eu sei que a presença de Deus também está lá. Tenho esse reconhecimento porque eu não encontrei Jesus dentro da igreja. Eu não encontrei Jesus dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, no espiritismo ou na Umbanda. Eu não encontrei Jesus lá. Eu encontrei Jesus aqui dentro do meu quarto, nesse quarto que hoje é o quarto do Lorenzo. No momento onde eu me vi sozinha, com depressão, eu ficava nessa cama e eu chorava, e foi aqui que eu senti a presença de Jesus, foi aqui que eu ouvi as primeiras palavras dele para mim. E nessa época eu nem lia a Bíblia, né? Nessa época eu só orava, eu conversava muito com ele por oração e eu conseguia ouvir a voz dele. Então eu conseguia sentir a presença dele comigo. Então eu conheci a força que Jesus tem fora da igreja. Eu comecei a me conectar com ele intimamente dentro do meu próprio quarto. E aí foi que eu comecei a ler a Bíblia, foi aí que eu comecei a ter mais profundidade, conhecer a palavra de Deus. Porque eu sabia que se eu me agarrasse a uma religião, eu poderia estar sujeita a ir pela cabeça do pastor, ou pela cabeça do padre, ou pela cabeça dos irmãos que estavam ali. E eu não iria tirar a minha própria conclusão de quem era Deus, de como ele realmente age. Por isso eu não fui à igreja. Então, depois de muito tempo que eu virei mãe, que eu comecei a trabalhar muito e eu comecei a ter muita ansiedade, depressão voltou, eu me vi muito perdida, muito distante de Deus e me vi sozinha, porque amigos, depois que eu virei mãe, muitos amigos se afastaram e eu compreendo porque a gente começou a ter momentos totalmente diferentes dos outros. Então eu fiquei sozinha há muito tempo e eu não sentia a presença de Deus comigo. Eu conversava com Deus e eu não conseguia escutar, acho que porque eu estava muito distante, né? Eu estava muito no automático do dia a dia e eu não conseguia ouvir e sentir a presença de Jesus como eu fazia antigamente. E eu ouvi esse chamado, esse ano eu senti muito forte, já há muito tempo eu sinto que eu precisava voltar a sentir aquilo, que eu precisava novamente me retomar a minha intimidade com Deus e com Jesus. E aí eu frequentei uma igreja que é nova aqui na minha cidade, né? Comecei a frequentar essa igreja e eu comecei a gostar muito, porque é uma igreja que é leve, é jovem. Os meus pastores são jovens, lá eles aceitam qualquer pessoa, eles estão de braços abertos. É uma igreja que eu senti que a forma que eu penso é a forma que eles congregam, né? Eles não julgam os outros, eles não julgam as outras religiões, eles querem saber deles como a casa de Deus, eles querem estudar a Bíblia, eles querem ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Então era isso que eu buscava. E eu não voltava para a igreja porque eu não encontrava isso. Sempre que eu ia, eu via brigas, eu via discussões, eu via, minha igreja é melhor do que a sua, eu vou pro céu, você vai pro inferno, a igreja do coleguinha é pior do que a minha, Deus está aqui, mas não está lá, essa é a verdadeira, aquela não é, sabe? Essa briga que eu não gostava, porque eu sei que Jesus também não. Porque eu sei que existe Jesus aqui e Jesus ali.
e Jesus aqui, dentro do nosso quarto, dentro do seu íntimo, por mais que você não vá para a igreja. Então é isso. Então, respondendo às pessoas dos comentários, que eu agradeço muito por ter tirado um tempo para assistir meu vídeo, por ter se conectado comigo, por ter gostado do meu testemunho. Você que é da igreja católica, teve muitos comentários que eu vi que falaram que eu iria conhecer o verdadeiro Jesus se eu mudasse para a igreja católica. Não, eu já sei quem é Jesus. Eu não encontrei Jesus agora. Eu me reencontrei, me reconectei com ele porque eu tinha me perdido. Mas eu já conheço Jesus há muito tempo, dentro do meu quarto. E a palavra dele anda comigo, a verdadeira igreja de Cristo. Eu queria muito que vocês compreendessem isso. É a palavra dele. Então, se você tem a Bíblia, a sua igreja está aí. Então, não se deixe levar pelos ensinamentos de um homem. Não se deixe levar. Instigue. O pastor falou isso, eu vou lá na Bíblia, ver se realmente Deus fala comigo daquela forma, naquela palavra. Eu estou na igreja, o padre falou aquela palavra ali da Bíblia, eu vou lá, chegar em casa eu vou lá e vou ler, e vou fazer a minha interpretação daquilo. Cada um de nós somos pessoas humanas, pecadores. O padre é pecador, o pastor é pecador, Lutero era pecador, o Papa é pecador, Pedro era pecador. Então todos nós somos pecadores. O único ser iluminado que nasceu e veio ser humano aqui na Terra e que não teve pecado nenhum foi Jesus. O resto de nós somos todos pecadores. E o que ele mais pregou foi: ame uns aos outros. Você, católico, é meu irmão. Você, umbandista, é meu irmão. Você, espírita, é meu irmão. Eu, evangélica, nesse momento, porque eu posso mudar. Talvez chegue um momento que a igreja comece a ter líderes que eu não concorde, que eu vou me afastar. Mas eu sei que a palavra de Deus está comigo. A igreja de Cristo está comigo nas minhas mãos, que é a Bíblia. Então, eu que tenho que dizer. Então, em determinados momentos que eu lia os comentários, às vezes eu ficava chateada e eu acabei respondendo algumas pessoas de uma forma um pouco grosseira. Só que eu resolvi até gravar esse vídeo sendo um pouco mais leve, porque não é a forma como eu quero lidar com isso. Não é brigando, não é discutindo. Porque o Espírito Santo já fala dentro de mim: Roberta, isso está errado, não é a forma como você deveria agir. A pessoa foi grossa comigo, mas não é essa forma que Jesus agiria. Então é quando você vai comentar algo, quando você vai responder a uma atitude, você tem que lembrar como Jesus iria fazer isso. Então, se eu vejo a minha irmã dando uma palavra muito bonita sobre Jesus, sobre Deus, eu vou falar para ela lá no comentário: ah, muito bonito o que você está falando, mas você é da igreja tal, então você não vai para o céu. Você só vai para o céu se você vier para a minha igreja. Não, gente, Jesus nunca faria isso. Jesus tinha ali nos seus discípulos pessoas diferentes. Jesus tinha ali seguindo ele mulheres e pessoas diferentes, de diferentes tribos, de diferentes religiões da época. Ele aceitou todo mundo ali. Ele sabe a intenção e o coração de cada pessoa. Não é porque você encontrou Jesus na igreja católica que eu acredito que ele esteja lá, sim, que eu não possa ter encontrado Jesus na igreja evangélica, ou que eu não possa ter encontrado Jesus dentro do meu quarto, no meu íntimo, entendeu? Então tentem compreender, respeitar isso, respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, seja ele católico, seja ele umbandista, seja ele espírita. Então vamos nos unir juntos pela palavra de Deus. É isso, eu espero muito que vocês tenham compreendido e entendido esse meu vídeo, né, que eu fiz assim meio... Eu cheguei a gravar esse vídeo uma vez, né, ele estava até melhor, mais detalhado, mais organizado, meu raciocínio estava bem mais organizado, né, as palavras saíram mais bonitas, mas eu acabei perdendo o vídeo porque o áudio estava com problema. Então eu tive que gravar hoje, com barulho do meu filho, mas eu tinha que gravar hoje. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado desse vídeo. Por favor, se você tem uma opinião contrária, seja bondoso na hora de comentar. Lembrando que nós estamos aqui por um motivo maior, que é Jesus, que é Deus, que é Nossa Senhora. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau!